Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né, mais voltado à sociologia, né, de como é que as instituições, né, vão começar a controlar a sociedade, né, o controle social a partir, né, de comportamentos coletivos e como isso é que vai, né, organizar mudanças profundas na sociedade humana, né, que vão desencadear. Hoje nós vamos tratar um tema que eu considero um tema muito complicado, né, porque interfere em fatos, né, que tem muito a ver com as crenças das pessoas, né, então a gente vai começar a falar sobre a religião protestante e os problemas da salvação, né, então, e depois nós vamos falar do calvinismo, né, a ética protestante e a formação do capitalismo. Então, no caso aí, nós temos esse pensador que nós estamos trabalhando ele já há quase um mês, né, que é o Max Weber. Então, o Max Weber, ele escreve um livro chamado, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, nesse sentido aí, ele vai começar a trabalhar a visão de como que o cristianismo, né, com o passar do tempo, ele vai, ele vai consolidar modelos de comportamentos, modelos éticos, né, que são códigos de conduta, né, que vão levar, né, as convicções voltadas principalmente à economia, né, que o Max Weber, como ele é um marxista, né, ele vai trabalhar essa questão das lógicas voltadas à força de trabalho e essas relações, como é que elas vão se transformando com o passar das eras, né, com o passar dos tempos. Né? Então, no caso aí, ele vai focar na reforma protestante, né, que tem início ali no século XVI, né, principalmente começando lá na Alemanha, né, na região da Alemanha, com, né, o Martin Lutero, né, e como é que essas novas formas de ver o mundo, né, vai começar a manipular, né, a mentalidade das pessoas naquele período onde o mundo está passando por diversas transformações, né, o mundo está passando pelo período das grandes navegações e, e, e formando, né, a base para o capitalismo comercial e depois nós veremos o capitalismo industrial. Né? Mas tudo tem início com essa visão do protestantismo. Por quê? Né? Principalmente a questão, né, do favorecimento de uma vida mais regrada, né, a partir desse pressuposto, né, que, né, os protestantes vão começar, né, a modificar a forma de ver a questão, né, voltada ao comportamento humano, né, visando a valores que a Igreja Católica anteriormente combatia. Então, no caso aí, né, ele já coloca uma pergunta aqui para gente, que é uma pergunta bem importante. Então, qual seria a contribuição das religiões protestantes para a consolidação do espírito capitalista? Então, a primeira coisa que nós devemos frisar aqui, né, que a Igreja Católica, ela era uma instituição muito, né, muito conservadora, e dentro da Igreja Católica, né, então, o que nós precisamos saber é que a Igreja Católica, ela condenava um empréstimo de dinheiro a juros, o que nós chamamos de usura, né, isso a questão do acúmulo de lucro, né, então, no caso de emprestar dinheiro a juros, para o catolicismo era considerado uma atividade pecaminosa, né, no caso aí, né, colocando em risco, né, a questão da salvação da alma, né, porque quando a gente fala em cristianismo, né, uma das bases do cristianismo é exatamente a herança, né, daquela visão, né, de uma salvação, né, teoricamente nós estamos aqui por passagem, né, nós estamos aqui para aprender, né, para sofrer, e com o sofrimento, com a obediência, nós chegaríamos, né, ao jardim do Éden, né, levando em consideração que essa visão da salvação também vem por conta, né, do pecado original, né, onde Eva comeu o fruto do conhecimento, e isso vai levar, né, à penitência de todos os seres humanos, né, a partir, né, dessa visão do quê? De buscar voltar a esse mundo ideal, esse mundo idealizado, né? Tanto é que vários pensadores antes mesmo, né, no caso nós podemos ver o Santo Agostinho, né, o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, que ele vai trabalhar essa questão do mundo idealizado, né, o mundo voltado muito mais a uma ideia platônica do mundo ideal. Então, nesse sentido aí, o acúmulo de dinheiro, né, o acúmulo de riqueza para o catolicismo até o século XVI era um pecado, né, era um pecado assim dos mais
perversos que poderia ter, né? E principalmente sobre a questão, né, principalmente por conta da comercialização dos recursos, né, dos recursos financeiros. Né? Então, nesse sentido aí, então, a comercialização então, é algo que pertence aos seres humanos, mas assim, então a questão Deus é o tempo. Né? Então, a questão de que o trabalho ele era visto de uma forma um pouquinho diferente do que nós estamos, né, acostumados. Então, a religião protestante, né, ela vai ter início aí, com Martim Lutero, né? O Martim Lutero ele vai, né, lançar algumas ideias voltadas, né, à questão do trabalho, né? Tanto é que a religião protestante, né, se nós formos pensar algumas denominações, né, de igrejas protestantes aqui no Brasil, eles exaltam a questão, né, da boa-aventurança, né, a questão de ser assim, de ser bem-aventurado, né, pela questão da, né, de que Deus estaria do seu lado, né? E isso, né, de uma certa forma, né, vai ser iniciado lá com o Martim Lutero, né? E vai ser uma forma também, né, de você romper com aquele paradigma, né, da Igreja Católica, né, da questão da doutrina, né, que discordava com essa face, né, da questão de que para que você não a questão do trabalho ele serviria para a sua existência no momento e não para acúmulo de bens para um futuro, né? Então, no caso aí o catolicismo ele defendia, né, a tese de boas ações aos seres humanos, assegurava a reconciliação, né, da sua alma com Deus, a vida eterna do reino divino. Então, a questão, né, de você ser caridoso, né? Então, o catolicismo, até aquele período, ele acreditava na questão da caridade, da humildade, entre outras coisas, né? Tanto é que um dos ícones mais importantes, né, da Igreja Católica durante a Idade Média foi o São Francisco de Assis, né, que era um filho de uma família nobre, e ele foi para a guerra, e quando ele vê os horrores da guerra, ele retorna e renega tudo aquilo que ele tinha, né? E ele faz um voto de pobreza e ele se dedica a vida toda para a causa dos mais pobres, né? Tanto é que o São Francisco ele funda, né, uma doutrina, né, um grupo de pessoas que vai trabalhar essa missão do quê? Essa missão da humildade, da questão, né, de voltado para a caridade. Já o Martim Lutero, né, ele contestava essa ideia, né, afirmando que a salvação da alma é conquistada, né, interiormente pela fé, em relação a uma intensa subjetividade, né, individual com Deus. Então, o Calvino, por sua vez, não aceitava nenhuma dessas concepções. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui do Martinho Lutero. Então, o Lutero, ele acreditava o seguinte, que a salvação, ela era individual. Então, cada um lutando pela sua salvação. E para chegar à salvação, segundo Martinho Lutero, né, ele vai pregar o seguinte, que era você no seu íntimo, pela sua fé, né, nas palavras de Deus, né, aquela questão, tanto é que o Martinho Lutero, ele prega que para chegar ao mundo ao paraíso era preciso se conhecer as escrituras, né? Tanto é que ele vai traduzir a Bíblia para o germânico, né, para o alemão, e isso vai fazer com que ele tenha vários problemas, né? Ele é perseguido pela igreja, ele é condenado, entre outras coisas, né? Ele é excomungado, né, que é como se fosse uma punição, né, ao inferno em vida, né? Então, isso é uma questão bem importante da gente pensar, né? Que para a Igreja Católica, assim, naquele período, a salvação ela era como se fosse algo coletivo, né? Que todos teriam, né? Uma questão de você viver em sociedade. Já com Martin Lutero, não, ela é individual. O Calvino, por sua vez, ele vai mudar totalmente essa visão de salvação do mundo, né? De salvação da alma, né? Então, ele vai divergir, né? Então, no caso aqui, né, no texto de vocês, está dizendo que a divergência, né, se baseava nos princípios, né, admitidos como verdadeiros, né, por todos os cristãos, e da, né, onisciência divina, ou um atributo de Deus que qualificava, né, seus conhecimentos sobre todas as coisas como completo e perfeito. Né? Então, a questão de que Deus ele era onisciente, ele sabia de tudo, né? Então ele estava sempre a um passo à frente. Então Deus ele sabia o que estava previsto para você. Né? Então a conclusão de Calvino, né, que Calvino extrai desse ponto doutrinatário, né, é diferente das visões religiosas do catolicismo e do luteranismo. Ele propõe a doutrina da predestinação absoluta. Então, para o João Calvino, a pessoa ela já nascia com destino determinado.
né? Então, ela tinha um papel a ser cumprido aqui na Terra. Então, se ela já tivesse nascido numa família rica, bem, ótimo, né? Ela usaria esses recursos, né? E ele seria muito bem agraciado por Deus, porque afinal de contas ele nasceu, né, numa família rica. No caso de uma pessoa que não tivesse esse mesmo, né, essa mesma sorte, né, essa pessoa ela teria que lutar pelos seus recursos, né? No caso aqui, né, nós temos vários pensadores que vão falar sobre isso, né? Entre eles, dentro dessa caixa aqui, nós temos a visão, né, do Flávio, né, Luizetto, né, que é um historiador, que ele vai trabalhar exatamente essa questão do seguinte, de que a pessoa, né, ela deveria aceitar essas condições em que Deus colocava a ele, né, porque a questão da obediência, porque Deus, como ele é onisciente, então ele sabe exatamente tudo aquilo que você está fazendo, e quando ele sabe tudo do que você está fazendo, então você não pode fugir daquelas consequências. Então, segundo, né, vários intérpretes, né, isso é um problema, né, né, no caso aí, né, da ética protestante calvinista, né, que qual é a maior questão? É a questão, né, de você se colocar, né, de uma certa forma ou de outra, na dependência de um capricho de Deus, né? Então, Deus, ele está ali, né, de uma certa forma ou de outra, né, manipulando a situação, né, para que você alcance a sua salvação, mas aonde que fica o livre-arbítrio nesse meio termo, né? Aquilo que nós temos, né, que colocar. E, principalmente, né, ele vai colocar que a virtude, né, as virtudes, né, as virtudes que é tanto discutido lá na filosofia clássica, né, com Platão, com Aristóteles, que a virtude, ele é o trabalhar o bem coletivo, para o Calvino, não. A virtude é trabalhar o bem individual, é focar no individualismo. Então, nessa linha, portanto, né, então Deus, né, e sua onisciência, né, e seu poder absoluto, tudo pode saber acerca do passado, do presente e do futuro, e o destino das almas de todos os seres humanos, inclusive daqueles que ainda nem nasceram, né? Então, é antecipadamente conhecido por Deus. Por isso, né, para Calvino, né, estamos previamente destinados à salvação, né, ou à condenação, e nada podemos fazer para modificar né, o que está decidido por Deus. Então, nesse sentido aí, né, então nós chegamos a um certo entrave, né, se nós formos pensar por uma questão lógica do ser humano, porque nenhum ser humano, ele aceitaria, né, ter um pré-julgamento tão incisivo, né, então o ser humano já nasce com um julgamento pré-estabelecido, então aí gera algumas visões que muitos pensadores vão começar a questionar sobre a ideia de Calvino, né, então o Calvino, ele tem essa ideia do quê? De que nós já temos essa carga, né? Essa carga de punição ou de salvação, né? E nós não podemos fazer nada para melhorar ou piorar essa situação, porque já está escrito. Então Deus já sabe de tudo aquilo que nós vamos fazer dali para frente. Então, nesse sentido, né, eu vou colocar um ponto de vista que eu acho que é interessante a gente pensar. Se você já sabe o resultado de um jogo, para que você vai assistir? Né? Se você já sabe o que vai acontecer com uma pessoa, né, no caso da humanidade, e a humanidade ela é falha, então para que nós vamos continuar esse sentido? Né? Então, é uma questão que o calvinismo ele fica em aberto e gera muitas contestações, principalmente pelos pensadores que vêm depois do João Calvino. Então, afinal, observa ele, né? Então, seria pretensão, né, descabida acreditar que, por meio de boas obras ou, né, intensidade da sua fé, poderíamos interferir no desígnio divino. Assim, Calvino defende a teoria da predestinação absoluta. Então, ele vai totalmente contra, né, o que o catolicismo e o que o luteranismo prega sobre a questão da caridade ou mesmo da questão da fé. Né? Então, é meio contraditório essa visão de você ter fé e conseguir, né, chegar à salvação. Ou, se você for uma pessoa bondosa, caridosa, você também não vai conseguir a salvação. Por quê? Porque você já está destinado àquilo. Não tem outro termo, não tem outra explicação. Então, e essa visão aí do Calvino, ele vai ser algo, né, fenomenal, principalmente a partir do século XVIII, século XIX, né, que é a ética protestante e a formação do capitalismo. Né? Então, o capitalismo em si, o capitalismo industrial, né, que vai, né, surgir depois, né, do mercantilismo, ele vai se apoiar muito nessa questão da ética protestante, né, da ética calvinista. Né? Então, nós temos que entender que essa questão da teoria da predestinação absoluta, né, ele vai entrar no psicológico dos fiéis, né? Ele vai fazer parte do psicológico. Então,
a pessoa, ela vai aceitar aquilo como uma forma porque você quer estar numa situação próspera, né? Então, o capitalismo, ele prega isso, né? Então, a perspectiva, de comparativo enquanto o catolicismo e o luteranismo, né, que experimentavam certas tranquilidades com base de sua crença na prática virtuosa, da fé intensa, né, asseguraram a salvação. O calvinismo, né, ele permanece na incerteza, né, nada podem fazer a esse respeito, né, a não possuem meios para saber o que lhe reserva a predestinação absoluta. Então, no caso aí, né, trabalhando uma visão meio pura dessa questão do calvinismo, se você não sabe o que vai acontecer com você, então por que você vai ter uma vida tão regrada? Né? Então, só que a ideologia, né, a ética protestante calvinista, ela vai impor essa questão, que você precisa ter uma vida regrada, centrada, né, para você, né, chegar a uma, né, a você ter um compromisso voltado ao quê? Se você for virtuoso, se você for agraciado por Deus pela questão da prosperidade, você será salvo. Né? Então, o trabalho, ele entra nesse sentido. Né? Então, a questão, né, da situação, então, elabora, né, a noção do trabalho como sinal da graça divina, ou seja, a religião calvinista associa a disciplina no trabalho, o sucesso profissional e a salvação, né, da alma. De que maneira, né, estabelecem esses vínculos? Então, nessa questão aí, né, do trabalho, então ele vai dizer o seguinte: se você trabalha muito, se você consegue bons resultados no seu trabalho, entre outras coisas, isso é um sinal de que você é agraciado pela salvação. Né? Então, a predestinação absoluta, né, ela permanece, né, integralmente válida, né, mas a vocação para o trabalho bem-sucedido torna-se um sinal do indivíduo encontrar, né, a ser escolhido por Deus, né, e a salvação é eterna. Então, é meio confuso, né, se você for pensar dessa forma. Né? Então, você pode, no caso, né, se você for pensar pelos dogmas, né, pelo ensinamento, né, básico do que está contido nas Escrituras, né, de que você precisa, né, ser caridoso, você tem que ter fé, entre outras coisas. Então, isso vai na contramão do que está escrito ali. Né? Então, é um problema muito sério nesse sentido, né, levando em consideração que nós devemos entender isso. Mas, no mínimo, gera dúbias, né, interpretações dúbias dentro desse contexto. Então, no caso aí, né, então, o Max Weber, né, ele vai chegar a um certo ponto, ele vai ressaltar a influência da ética protestante para a formação da cultura capitalista. Né? Então, valorização moral do trabalho, principalmente, né, pelo calvinismo, a postura ascética, né, que defendia, né, por essa religião estabelecer referências para ações sociais favoráveis ao desenvolvimento de uma mentalidade produtiva, né, e de realização de relações sociais capitalistas. Então, nesse sentido aí, né, então, esse modelo, né, essa ideologia, essa filosofia de vida, ela vai transformar a forma como as pessoas veem o mundo. Então, na questão da busca por ser bem-sucedido. Se você é bem-sucedido, então isso quer dizer que você está com a sua salvação, né, garantida. Mas, né, isso também vai ser trabalhado como uma outra forma. E aqueles que não conseguem esses resultados, o que acontece? Mesmo a pessoa sendo o mais correta possível, mesmo as pessoas buscando, né, trabalhar muito, e ela não conseguia isso. Né? Então, como é um sinal disso? Né? Então, e o que é uma postura ascética, né, nas religiões protestantes? Né? No caso, no significado de ascético, né, ele vai né, consistir na recusa, né, da intensa participação nas coisas do mundo, envolvendo os prazeres e os sofrimentos mundanos. Então, em favor a uma existência dedicada completamente à espiritualidade. Né? Os sacerdotes que viviam isolados nos mosteiros, por exemplo, então praticam o ascetismo. Né? Então, no caso do protestantismo, segundo Max Weber, né, então o ascetismo é uma forma, né, que eles vão se negar a esses prazeres. Então, a questão, principalmente na questão de você, como eu posso dizer, né, de você expor o luxo que você conseguiu. Então, você viver uma vida simples, né, de você não ostentar, né, uma vida luxuosa, mas sim viver, né, sobre pouco luxo, pouco prazer, mais voltado o quê? A poupança, a poupar, a conseguir recursos para um futuro.
E isso, né, vai levar o quê? A produtividade econômica, porque quanto mais você trabalha, mais recursos você tem. Só que do outro lado, você também não esbanja, você não ostenta, você não tem os prazeres do mundo, então você vai, né, focando da produtividade e o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza. Então, sendo assim, né, então a concepção religiosa protestante, ela atuava decisivamente na valorização da prática dessas essências, né, para a formação do capitalismo. Então, o trabalho, o lucro, a acumulação de capital. Né? Então, por essa razão, segundo Max Weber, né, então, o desenvolvimento mais intenso das relações capitalistas em países, né, com essa ideologia, né, vai ser muito focado, né? Tanto é que na região da América do Norte, nos Estados Unidos, né, que foi colonizado por uma corrente chamada puritanos, que eram seguidores do João Calvino, eles vão se pregar destinados por Deus para colonizar, para explorar a região. Né? Aquilo que nós chamamos de destino manifesto, que os Estados Unidos vai começar a usar depois da Guerra Civil, né? Principalmente para dominar e manipular a economia e a cultura ali na região da América Central e da América do Norte. Também isso vai ser passado, né, para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, aquela questão de que eles são escolhidos por Deus para estar naquela posição. Né? Então, entre esses adeptos dessas religiões, são estimuladas as ações racionalmente motivadas por valor, né? Então, a dedicação árdua pelo trabalho nos negócios, né? Que posteriormente ultrapassam, né, a simples moralidade religiosa para assumir uma forma típica da racionalidade capitalista. Assim, né, ação racional com relação a fins. Né? Então, na questão, né, de que essa forma de ver o mundo, ela vai ser muito simpática ao que o capitalismo prega, do acúmulo de riqueza, da exploração do trabalho, né, da questão de você, né, estar focado apenas para a produção, da questão do capitalismo, do capital, de produzir e viver uma vida focada nessa questão da busca da salvação pela prosperidade. E não, como o catolicismo e o luteranismo prega, a questão ou da caridade ou pela fé. Né? Então, a concepção, nesse sentido, né, no caso, a respeito do Anthony, né, Jetson, né, então, escreve o seguinte. Então, a concepção de Weber, né, então, o surgimento da sociedade moderna foi acompanhada por mudanças importantes, né, no modelo da ação social. Então, ele acreditava que as pessoas estavam afastadas das crenças tradicionais, fundadas na superstição na religião, nos costumes e nos hábitos ancestrais. Então, ao contrário, os indivíduos estavam cada vez mais se pautando em avaliações racionais, instrumentais que levavam à consideração eficiência e consequências futuras. Então, na sociedade industrial havia pouco espaço para sentimentos, né, e para fazer coisas, né, pela simples razão, né, que temem, né, sendo reiteradas, né, pelas gerações. Então, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia moderna e da burocracia foi descrito por Weber, né, coletivamente como racionalização. Então, a organização da vida econômica e social de acordo com os princípios, né, da eficiência na base, né, de muitos antigos, né, definiam amplamente, né, as atividades com o valor das pessoas. A sociedade moderna foi marcada pela racionalização de mais e mais áreas da vida, desde a política até a religião e atividades econômicas. Então, a questão de quando nós falamos em superstição, então o mundo, né, ele passa por essas mudanças, né, de comportamento, mas se nós formos pegar pela questão da ética protestante, né, a gente tem que reiterar, né, a gente tem que voltar e pensar o seguinte, mas nós não estamos focados também numa visão, né, voltada muito mais à religiosidade, à superstição, de que não adianta aquilo que você faça, você sempre vai estar fardado aquelas punições, aquelas consequências. Então, isso, assim, né, fica uma questão um pouco, né, complicada, né, de ser, né, relacionada ao livre-arbítrio, entre outros conceitos. Então, né, partindo dessa visão, né, do luteranismo, né, voltado à questão do progresso, então isso vai ser muito bem aceito, né, principalmente pelas sociedades capitalistas no século XIX,
começo do século XX e até os dias de hoje ainda tem muita gente que usa isso como uma forma de classificar as pessoas. Então, se Deus ele te deu a prosperidade, isso quer dizer que ele tem planos para a sua salvação, mas e os outros? Como é que fica? Né? Então, isso é uma das questões que nós devemos pensar. Então, dentro da ética protestante do capitalismo, a gente vai ver também que vai ter outras formas de ver o mundo, né? Tanto é que né, o socialismo ele surge como uma opção, mas surge uma opção primeiro do modelo utópico, depois científico, mas na prática a gente vai ver que não foi tão bem sucedido. Mas, né, fica uma opção, porque senão é a mesma coisa de dizer que você está nessa condição, mas te amarra as mãos para você tentar mudar isso. Né? Então, o que vem para frente na sua vida já é algo que você não tem controle. E isso vai contra alguns princípios, né? Principalmente da visão assim, de você ter o livre-arbítrio. Né? Então, assim, eu acho, né? Eu acredito, né, que a gente chegou a essa discussão bem interessante. Na filosofia, como na sociologia, as coisas vão mudando muito. Né? Cada pensador vai ter uma forma de ver o mundo, isso vai sendo né, transformado, né, vai sendo um transformador no sentido de como o homem vai ver o mundo. Então, agradeço a todos, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, estou à disposição nos canais do WhatsApp, que vocês sabem, né, que vocês têm o meu número, precisando de mim, estou aqui à disposição. Até mais, gente, e até a próxima.